mensagem dessa noite tem um tema e o tema dela é melhorando. Coloca na tela. O tema da mensagem é melhorando. Você pode falar bem alto aí, melhorando? Muito bem, melhorando. Melhorar é sempre muito bom, não é, gente? Quem é que não gosta de melhorar? Deixa eu dizer para você, antes de ler o texto, eu quero dizer que submeter-se ao Evangelho é também desfrutar de um favor especial de Deus enquanto vivemos aqui. Submeter-se ao Evangelho não significa retroceder. Submeter-se ao Evangelho significa melhorar. E Jesus, ele declara, ele deixa isso muito expresso para quem vai andar com ele deixa isso muito expresso. Na verdade, o desejo de Jesus é que a salvação nos encontre para nos fazer melhores. Melhores enquanto vivemos aqui. E um dia vivemos a plenitude junto com ele. Mas o desejo de Deus é nos melhorar. Uma trajetória de melhorias sempre nos espera no caminho chamado Jesus. Então, para quem anda com Jesus, gente, tem que melhorar. Tem que melhorar em todos os aspectos. Tem que melhorar em como pensa, tem que melhorar em como se comporta, tem que melhorar em como se relaciona, tem que melhorar em como se enxerga a sociedade, a humanidade, tem que melhorar a respeito das coisas de Deus, tem que melhorar no conhecimento, tem que aprender de Deus. Para aquele que se submete ao Evangelho, que se submete ao caminho chamado Jesus, a vida não pode ficar na mesmice sempre. Nós não podemos passar de um ano para o outro sendo as mesmas pessoas, gente. 2023 está quase acabando. Eu estou assustado, porque eu estou com 48 anos. Eu me lembro quando iniciei a minha jornada ministerial aos 18 anos de idade. E aí eu me lembro, não como pastor, mas como um pequeno ministro de Deus, um moço de Deus. E eu me lembro que parece que o tempo passava mais devagar, parece que as coisas não eram tão aceleradas como hoje. Nós estamos na geração microwave, né? A geração que põe tudo no micro-ondas para que seja tudo muito rápido. A gente já não tem mais a paciência de preparar bons alimentos, a gente quer eles prontos. E isso tem nos causado um mal, porque isso gerou em nós uma cultura, a cultura do imediatismo. E a cultura do imediatismo não é a cultura de melhorar, a cultura do imediatismo é querer sempre pronto. Mas ninguém está pronto para nada na vida. Todos nós estamos nos melhorando. Eu não posso querer exigir de mim ser pai sem antes ser pai. As pessoas fazem cursos para ser pai e mãe, mas só vão ver mesmo como a giripoca pia, como diz lá na minha terra, quando eles têm filhos. Só vão entender realmente como funciona a mecânica dentro de uma família quem tem família. Só vai entender como é pagar contas. Talvez você, adolescente jovem, que está vendo seus pais pagarem conta todo dia, você só vai entender essa mecânica das dores de liberar o que você trabalha e recebe por resultado e ter que entregar e pagar para poder morar, para poder comer, para poder vestir. Então a vida é essa aí, bem-vindos à vida. Só que nós não podemos querer exigir que alguém esteja pronto para os ciclos da vida. Na verdade, todos nós estamos melhorando, aprendendo, crescendo em cada etapa. Amém? É sobre isso, o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre melhorar. Eu não posso andar com Deus e ficar da mesma forma desde o dia que Ele me chamou. O pastor Max Lucado tem um livro chamado Simplesmente Como Jesus. Eu me lembro que eu li este livro, eu era muito jovem. E eu lembro também que ele dizia, numa das frases do livro, Jesus vai te salvar e vai te resgatar como você é, mas ele não vai permitir que você permaneça como você está, porque Ele quer te melhorar, Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então o desejo do Pai é melhorar você, para você se tornar alguém mais próximo da figura, da pessoa, do ser, do Deus chamado Jesus. Amém? Muito bem. Muitas vezes nossas mazelas, daquilo que nós passamos por problemas, são frutos da nossa própria não observância dos princípios estabelecidos por Deus. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Muitos princípios não observados, não obedecidos, têm nos colocado no caminho da mediocridade. Então, melhorar, gente, é obedecer a Bíblia. Melhorar é aprender com a Bíblia. Melhorar é dizer não, é rejeitar algumas coisas que são convencionadas e estabelecidas para que a gente caminhe de acordo com a cultura e o comportamento lá desse mundão que está lá fora. Não, isso não é legal. Bonito é você se moldar à palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai te melhorando. Então, abrimos mão do pecado, do comportamento
do pecado, abrimos mão de uma conduta não muito adequada, da aparência do mal. Nós abrimos mão dessas coisas porque nós queremos melhorar. Então, o que nos permite melhorar? Conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você e eu conhecemos a palavra de Deus, os princípios estabelecidos por Deus, mais nós melhoramos. Alguma pessoa pode me perguntar assim: o que são então estes princípios que o senhor fala, pastor? Vocês sempre falam de princípios. Bom, princípios nada mais, nada menos é que colunas. São colunas da observância, colunas estabelecidas por Deus para que obedeçamos a sua vontade. São pequenos pilares da vontade de Deus que estão dentro da Bíblia, que se a gente observar, a gente é feliz, a gente prospera. Em tudo que a gente faz, Deus nos dá melhor, nos faz melhor. A graça se amplia na nossa vida quanto mais nós obedecemos a palavra e os princípios de Deus. Entende, gente? Os princípios, eles estão muitas vezes até implícitos nos textos da Bíblia. E às vezes eles estão explícitos. Por exemplo, Jesus fala assim: não há como agradar dois senhores, ou você agrada a Deus ou agrada a Mamom. O que Jesus está dizendo? Jesus não está só falando sobre você dividir o seu coração com Deus ou dinheiro. Não, Jesus está estabelecendo um princípio. Ele está dizendo assim: toda vez que você colocar dois senhores no seu coração, um vai ter que prevalecer. E você não vai conseguir agradar os dois ao mesmo tempo. É simples, quer ver? Você pega duas coisas para fazer ao mesmo tempo, duas responsabilidades ao mesmo tempo, pode prestar atenção, a gente não dá conta. Por quê? Porque é um princípio estabelecido por Deus. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Entende? Já viu aquelas pessoas que querem abraçar tudo, querem trabalhar com tudo, querem resolver tudo, querem todo tipo de carreira, querem estudar sobre tudo. Entra em esgotamento. Por quê? Não há como agradar dois senhores. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Jesus está dizendo que aquilo ali, na verdade, é um princípio. Se a gente obedecer, a gente é feliz. Agora, tem princípios que estão explícitos na Bíblia. Qual? Eu já falei muitas vezes aqui. A lei da semeadura. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, ele colherá. É um princípio. Só que tem gente que acha que esse princípio é só relativo ao dinheiro. Ah, meu Deus, grande engano. O princípio da semeadura vale para tudo na vida. Se você entender a importância de que este princípio te proporciona coisas boas e valiosas, vou dar um exemplo para você. Quando você honra quem tem honra, a honra vem para você. Quando você obedece quem tem que ser obedecido, alguém vai te obedecer quando for necessário. Quando você planta saúde, porque você cuida de você mesmo, o seu corpo vai responder e vai trazer uma colheita para você. Quando você planta paz e você mantém um ambiente pacífico, depois você vai perceber que pode se levantar qualquer guerra ao seu redor, você sempre estará em paz. Então, é um princípio. Obedeceu, aconteceu. Por isso Deus instruiu Israel, seu povo, para ensinar os seus filhos a obedecer os princípios, que eram chamados de mandamentos. Alguns são muito expressos, mas outros estão implícitos, estão guardados, estão escondidos, e por isso a necessidade da interpretação das Escrituras. Por isso a necessidade de você sentar aqui e ouvir a palavra de Deus, porque enquanto você está ouvindo, você está aprendendo os princípios de Deus. Amém? São como as regras, como disse a você, que estão implícitas ou explícitas. E quando nós nos submetemos a estes princípios e obedecemos os processos, porque os princípios exigem processos. Para que o princípio seja efetivo na sua vida, você tem que se submeter a um processo. Por exemplo, a salvação, ela vai na vida, aí você se submete a Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, você passa por um processo de aperfeiçoamento a cada dia. Se você não se submete a este processo, por mais que você queira obedecer ao princípio, pode ser que você não veja a eficácia dele na sua vida. Porque todo princípio exige um processo. Se você plantou, tem que esperar para colher, né, gente? O processo é: aguarda que a semente vai brotar, mas tem que aguardar, é um processo, certo? Então, assim levamos a nossa vida cada dia para um patamar melhor. Baseado nisso, eu quero dar algumas lições para você, porque eu quero acreditar que você esteja aqui porque está melhorando. Quem aqui está melhorando, dá um aplauso lindo para Jesus. Cada dia melhorando. Eu estou melhorando, eu estou melhorando. Eu estou melhorando como eu falo, eu estou melhorando como eu penso, eu estou melhorando como eu me relaciono. Às vezes a gente tem aquelas coisas das nossas brutalidades, das nossas bestialidades, das coisas que a gente não quer fazer, como diz o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, o que eu preciso fazer, esse eu não consigo fazer. Então assim, a gente tem essa luta diária, e nessa luta o tempo todo, nós estamos na verdade simplesmente tentando melhorar. Que bom que estamos melhorando, porque é sinal de que tem gente aqui que não está morta.
porque quem morre não pode mais melhorar. Agora, vivo ainda? Filho, tem jeito. Pode ter certeza no que eu estou te falando. E aí talvez você diga, tem coisas na minha vida que eu não consigo melhorar. Grande engano. Tudo dá para melhorar um pouco. Pode ser que você não fique perfeito em alguma área, mas que melhorar você pode? Isso a gente pode. Amém? Primeira lição, coloca na tela. A primeira lição para melhorar a vida. Eu quero compartilhar com você. Como é que a gente melhora a vida? Gente, eu podia ensinar tanta coisa, mas eu quero ensinar apenas 4 lições. A primeira é essa aqui. Valorizando o poder da sabedoria. Vou ler um texto com você. E o texto está em Provérbios capítulo 3, versos 13 e 14. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Vou repetir. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro, mais que o ouro. A Bíblia está dizendo para você que se você obedecer o princípio de valorizar a sabedoria, e valorizar a sabedoria é buscar a sabedoria. Valorizar a sabedoria é ir atrás, é encontrar com a sabedoria. A sabedoria, gente, é um bem alcançável. A Bíblia compara a sabedoria a um tesouro que você encontra. Então ela é um bem alcançável. A sabedoria ela é como aquela caça aos ovos, né? A caça aos tesouros. Você precisa caçar aonde a sabedoria está. A palavra de Deus também diz que a fonte da sabedoria é o próprio Deus. E se alguém tem falta de sabedoria, a Bíblia dá um conselho: busque de Deus, e Ele dá liberalmente. Mas ela tem que ser buscada, tem que ser conquistada. Tem gente que opta por ficar na zona da mediocridade a vida inteira. Por quê? Porque não aprende a diferença e a necessidade da sabedoria. É inteligente, mas não se tornou sábio. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. A máxima é essa. E o sábio, normalmente, aprende com os erros dos outros, porque ele observa. O sábio procura observar, prestar atenção. Estamos numa geração tão miojo que a gente não quer mais prestar atenção até em quem está muito próximo da gente, que a gente pode aprender. Eu estou vendo alguém que não está indo bem, então estou aprendendo como não fazer. Eu estou próximo de alguém que está indo bem, então estou aprendendo como fazer. A sabedoria, gente, a mente sábia, ajusta a vida. Você sabia disso? Talvez algumas áreas da sua vida não estão tão bem ajustadas, porque está faltando o quê? Sabedoria. Ih, pastor, mas como é que eu não sou uma pessoa assim muito estudada, não? E quem disse que sabedoria tem relação direta com ser estudado? Sabedoria, gente, vem do alto, é só buscar. E como Deus te dá, e eu já disse liberalmente, se você buscar, Ele vai te encher. E quando Ele te encher, você vai ajustar mais a vida, porque a vida se torna mais fácil de viver quando a gente está mais repleto de sabedoria. A sabedoria, gente, é a régua de Deus. Eu gosto de dizer isso, normalmente quando falo de sabedoria. A sabedoria é a regra de Deus para o comportamento humano. Então, se você quiser ter uma medida de Deus na sua vida, você tem que ter a sabedoria em você. Porque a sabedoria ela vai te ajudar em muitos aspectos da vida. E quem é a sabedoria de Deus? Sabedoria também é uma pessoa. A sabedoria é o próprio Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 18, lá no verso 24, ele diz assim: a sabedoria, Jesus é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo. Interessante esse texto, coloca na tela para mim, 1 Coríntios capítulo 18, verso 24. Não estava no script aqui, mas eu peço por gentileza. 1 Coríntios capítulo 18, verso 24. Gente, um desprovido de sabedoria responde errado às demandas da vida. Um desprovido de sabedoria raciocina errado. Um desprovido de sabedoria, até receber, ele recebe errado. Não sabe nem como recebe. Vou contar para vocês uma história. Eu conheci um homem muito rico, muito rico. Pensa num homem muito rico. Pensou? Agora multiplica por 10. Pensou? Agora multiplica por mais 10. Pensou? Pois é. Um dia ele encontrou um amigo e ele quis presentear o amigo. E ele falou para o amigo assim: amigo, eu tenho um presente para te dar. Isso é uma história real. E o amigo disse: que alegria, eu vou poder receber um presente seu, meu amigo. Ainda mais olhando para ele, vendo que era um homem muito rico. E qual é o presente? Bom, eu vou te dar um jato, um avião. Um jato. Tudo bem, eu vou receber o jato, mas onde é que eu vou colocar ele?
E o que eu faço com o jato? Bom, o homem muito rico disse para ele, um jato normalmente você voa nele. E esse homem muito rico resolveu não dar mais o jato para o amigo. E disse para ele assim, olha meu amigo, gostaria muito de dar o avião para você. Um avião. Eu fui testemunha dessa história, assim, conheci bem a pessoa que deu o avião. E que não deu depois o avião. Não deu o avião, na verdade. Porque quem recebeu não sabia receber. Gente, se alguém chega para você e diz que vou te dar um avião, você pode não ter nem lugar para pensar em botar o avião, mas você, meu filho, recebe esse avião, vai. Recebe esse avião. Pastor, mas o que eu faço com o avião? Vende ele, aleluia. Sabe quanto custava o avião? Só para você ter uma ideia, $30 milhões. Arruma um lugar para colocar o avião, mas recebe ele, amém? Então, se porventura alguém... Olha, eu estou falando assim, superlativo, falando uma coisa que parece megalômana e tal, mas é uma história real. Só que pode ser que alguém esteja querendo te dar algo, mas você não tem a sabedoria para receber. Tem gente que portas estão sendo abertas e ele não está interpretando, nem tendo a sensibilidade daquilo que ele está recebendo. Tem gente que está num país como esse aqui, que Deus acessou, e ele não sabe nem como se comporta naquilo que ele recebeu. Como diz o apóstolo, não pode, gente. Não pode. Um desprovido de sabedoria atua errado. Coloca o texto para mim. 1 Coríntios, capítulo 18, verso 24. Gente do céu, vocês estão com a memória fraca, não estão decorando nada? 1 Coríntios. Meu Deus, então eu dei o texto errado. Jesus. Deve ser o 16. Pode ser que seja o 16, eu coloquei errado. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não for, eu vou encontrar o texto depois. 1 Coríntios 16. Tem? Não, não é esse. Tá bom, daqui a pouco eu encontro o texto. Eu coloquei a referência errada. Um desprovido de sabedoria recebe errado, atua errado. Não sabe como se comportar. Com a sabedoria as portas se abrem. Gente, com a sabedoria a vida se organiza. Os relacionamentos são selecionados. Sabe por que você está quebrando a cara com gente que você diz que é amigo? Está quebrando a cara. Porque você seleciona errado, não tem sabedoria para selecionar. Está andando com qualquer tranqueira por aí. Né, essa expressão? É por isso que as coisas estão meio à boca para você. Porque você está se relacionando com gente que não está te fazendo progredir, não está te melhor. Aleluia. Não pode, gente. A sabedoria faz você filtrar as conversas. Por isso que muitas coisas talvez não estejam legal na sua vida, porque você está conversando o que não deve conversar, ou está ouvindo aquilo que não deve ser ouvido. Pode ser. A sabedoria também faz com que a vida fique um pouco mais fácil. Não que a vida aqui na terra seja tão simples assim, mas fica um pouco mais fácil. Porque quem tem sabedoria, poupa quando dá para poupar, organiza a vida financeira como tem que organizar, não coloca os pés pelas mãos, não vive dentro da vaidade, não quer a aparência, não vive da aparência, mas valoriza a essência. Porque quem está vivendo sem sabedoria só pensa na aparência e despreza a essência. São lições que vão melhorar a sua vida. Eu não vim aqui apenas para te animar. Eu vim aqui para mostrar para você que se você clamar pela sabedoria, estes benefícios estarão na sua vida. A sabedoria melhora o seu empreendimento, sua companhia fica mais organizada. A sabedoria faz você começar a contratar as pessoas certas para poder substituir e resolver problemas quando você, na verdade, não está conseguindo resolver. A sabedoria faz você apontar um alvo e uma direção para um propósito definido. Não fica aquela pessoa sem saber o que fazer da vida. Pois é, quem tem sabedoria tem a vida mais definida. Você está entendendo? Você está aqui comigo ou estou sozinho aqui essa noite, gente? A sabedoria determina valores. A sabedoria revela prioridades. E aí você vai ver que tem coisa na vida que você está agindo nela como se fosse prioridade, e elas não são, por isso que não está dando certo, porque prioridade é prioridade, família é família, sabe? Comportar-se com a família é comportar-se com a família, cuidar da família é cuidar da família, são prioridades, gente. Comer é prioridade, comer é mais prioridade do que vestir, comer é mais prioridade do que comprar alguma coisa muito luxuosa. Então, assim, prioridades são prioridades. Primeiro trabalho para comer, depois trabalho para desfrutar. Estou sozinho aqui essa noite, você não está nem aqui comigo.
Sabedoria faz você trabalhar com eficácia. Existe um princípio que nós chamamos de 80-20, a janela 80-20. Muita gente faz 80% de esforço para colher apenas 20% dos resultados. Mas, na verdade, se você tiver a sabedoria para fazer o que tem que fazer, você vai trabalhar 20% e vai desfrutar 80%. Eu profetizo sobre a sua vida que vem um tempo em que você vai trabalhar 20% e desfrutar 80%. Pastor, mas como isso é possível? É possível quando você tem sabedoria. A vida começa a melhorar. É a sabedoria que traz a competência necessária para você fazer as coisas que você tem que fazer. Amém? Estou aqui com alguém ou estou sozinho ainda? Segunda lição, coloca na tela. Achou o texto? Graças a Deus. Que bom, obrigado, meus irmãos. Aqui é tanta coisa de referência e eu anotei errado. Coloca na tela. Isso, 2:6. Tá bom, muito bom. Muito obrigado a todos aqueles que estão aí atentos. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Tem mais ou essa aí? Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora, tá vendo? Sabe que é coisa oculta, gente, tem que buscar. Embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. A sabedoria já estava antes do começo do mundo, antes da fundação dos séculos. Quem é que estava já antes da fundação dos séculos? Jesus. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, não sabem a importância da sabedoria. Por isso que tem países entrando em conflito e decidindo, o povo mesmo decidindo por governantes que não têm sabedoria. Pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vai. Oi. É 1:24. Então, o texto que eu quero é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Mas também valeu esse aqui, gostei desse aqui, muito bom. Mas coloca 1:24. Por isso que eu estava com a referência do versículo 24. Eu botei um 8 a mais aqui. Não era 18:24, era 1:24. Olha que legal, obrigado, pastor Joel. Mas para os que foram chamados para a salvação, somos nós, diga assim, sou eu. Tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é a própria sabedoria. Então quem anda com Jesus, gente, tem que andar um pouquinho mais sábio, né? Amém? Amém, igreja? Fica a dica aqui para os irmãos da fé. Segunda lição, obrigado pelo texto, obrigado por todos que me ajudaram aqui. Segunda lição é: sempre existirá uma voz que te influencia. Você quer melhorar? Observe isso aqui. Número 1, valorize o poder da sabedoria. Número 2, sempre existirá uma voz que te influencia. O texto está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más companhias, eu gosto muito desse texto porque quando eu era um jovem moço, eu tive alguém que me discipulou e uma das primeiras coisas que ele me ensinou foi isso aqui. Meu filho, sua vida ficará muito melhor dependendo de com quem você anda. Aí eu me lembrei da minha mãe dizendo assim, quem com porcos anda, farelo come. Eu aprendi na Bíblia que é exatamente isso. As más companhias corrompem o bom caráter, ou em algumas traduções, corrompem os bons costumes. Eu gosto mais dessa expressão caráter, que está na nova versão transformadora, porque de fato o que atrapalha é quando a gente tem um mau caráter. E mais do que os costumes, é o caráter, é a essência. Então, gente, para quem quer melhorar de vida, precisa observar que sempre vai ter uma voz que influencia. Deixa eu explicar para você. Nós, inegavelmente, somos influenciados por muita coisa na vida. Somos influenciados pelos mais variados fatores. Quer ver? Nós somos influenciados pela nossa família. Nós somos muito resultado da nossa própria família. Nós somos influenciados pelos nossos amigos. E nós somos influenciados pelos nossos relacionamentos, marido e mulher, namorados e assim por diante. A geografia nos influencia. Se você vive numa outra região, essa região tem uma cultura e a cultura da geografia te influencia. As circunstâncias te influenciam, por isso que tem dia que você está num tempestade, um temporal da vida, aí você fica mais para baixo, ou então você fica mais animado quando as coisas estão andando bem, porque as circunstâncias da vida influenciam a gente. E a cultura da onde estamos inseridos também influencia. Tem gente que saiu do seu país de origem, quer viver no país de imigração como se fosse ainda no país de origem. Não entendeu nada ainda. Você está num outro lugar, numa nova cultura, e é na verdade você que tem que submeter a cultura e não a cultura se submeter a você. Eu só não vou falar um fala Deus porque eu estou ministrando aqui. Existe um poder na influência de quem se aproxima de nós. Então, assim, se eu dou acesso a alguém na minha vida, na verdade eu não estou dando acesso só a uma pessoa.
eu estou dando acesso ao poder de influência que ela tem sobre mim. Se eu acesso um amigo, esse amigo vai me trazer o que ele tem para me influenciar. Se esse amigo for positivo, muito legal, mas se esse amigo for negativo, ele vai me estragar. Se eu coloco pessoas perto de mim que têm um poder, que todas elas têm, todas as pessoas que eu acesso têm poder de influência. Então, se eu coloco a pessoa certa, muito legal, mas se eu coloco a pessoa errada, eu vou me estragar. Deixa eu dizer para você que é necessário medir a sua órbita. Então, assim, eu vou mostrar para você como se fosse um planetinha. Você tem um planeta, tem uma órbita em você. Pode ser que tenha uma lua no seu planeta, porque aí é a sua família, são seus filhos, a sua esposa, seu marido. Tem uma lua, está aqui. Mas tem uma distância. Tem uma distância entre a sua órbita e a órbita dos outros. Você tem que aprender a medir bem essa distância. Porque tem gente que vai entrar e vai invadir a sua órbita. E se ela invadir a sua órbita, o que vai acontecer? Ela tem poder de influência. Os piratas, eles tinham uma característica interessante no tempo das invasões dos piratas. Por quê? A ideia dos piratas era quanto mais próximo dos navios, mais nós influenciamos com poder de ataque. A ideia deles não era só tomar o navio, não era só atacar o navio. A ideia deles era tomar o navio, era entrar no navio, era invadir o navio, era acabar com o capitão, prender o capitão do navio e tomar das cargas ou então levar o navio embora com eles. Então, na verdade, os piratas, eles são os salteadores das órbitas. São aqueles que a gente vai permitindo chegar perto da gente e a gente pensa assim que eles são só atacando. Ele está falando só de mal de mim. Não está falando só mal de você. Ele também está influenciando a sua órbita. Ele está fazendo um mal. Você às vezes se pega dormindo, na hora de dormir, pensando naquela pessoa que falou uma coisa para você. Muito cuidado quando você acessar as pessoas da sua órbita. Por isso que é importante escolher bem com quem você anda. Foi o que Jesus fez. Jesus olhou para os discípulos assim, vem cá, Pedro, Tiago, João, vocês aqui. Tá? Porque Jesus enxergou que aqueles homens tinham a capacidade de estar com ele e até humanamente o influenciar. E ele ia influenciá-los. Então, eu tenho que escolher bem, selecionar bem quem eu ando comigo. Para você ter uma ideia, existe uma máxima de que os discípulos de Jesus não têm tudo tão bem comprovado. Eles eram muito jovens, porque Jesus era um homem de 30 anos. Então, eles eram muito jovens para andar com Jesus. Por que será, hein? Porque Jesus, na verdade, sabia que ele, com esses mais jovens, ganharia mais energia. Então, eu tenho gente comigo, imagina se Jesus está, vamos embora, gente, vamos andar, eu tenho que andar. Jesus não corria, mas ele andava. Mas ele andava bastante. Imagina alguém bem idoso, aí Jesus para de novo. Meu filho, parou, vamos aguardar, né? Não, Jesus não podia andar com esses assim, não desprezando os que são de mais idade. Por exemplo, como o pastor Celinho, assim, mais ou menos. Mas ao levante. Mas, lembrando a você que se Jesus tinha uma missão para cumprir e tinha pressa, é necessário que aqueles que andassem com ele também tivessem vigor para andar com ele. Entende, gente? Então, se a gente acessa, a gente é influenciado. E a gente influencia. E assim por diante. Então, se você deixar qualquer coisa te acessar a sua órbita ou qualquer pessoa, você vai ver que essa pessoa tem um poder, ou esta coisa tem um poder de te influenciar, mesmo que subjetivamente. Mesmo que você não queira, vai te influenciar. Então, preste muita atenção com quem você anda. Amém? Muito bem. Tem uma luta interna dentro de nós, e a luta interna, né, dentro de nós é redundante. Tem uma luta interna em nós, e a luta é da carne com o espírito, o tempo todo lutando, batalhando. O apóstolo Paulo revela essa luta nas Escrituras, e a gente realmente tem essa luta o tempo todo. Se damos lugar à carne, nós acessamos o poder da influência da carne e nos tornamos mais carnais. Então somos pessoas que começamos a falar palavrão, começamos a ter comportamento errado, começamos a assistir qualquer coisa, começamos a dar mau exemplo. Por quê? Porque damos lugar à carnalidade. Agora, se damos lugar ao Espírito, passamos a ser um pouco mais cuidadosos, oramos mais, temos mais disciplina, temos mais temor de Deus e selecionamos melhor quem vai andar conosco. Você está entendendo? Você quer melhorar? Então você precisa respeitar que uma voz sempre vai te influenciar. As maiores decisões da nossa vida passam pelo poder da influência. Quem é que te acessa? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem está acessando sua órbita? Que voz está te dirigindo? Você tem dado lugar ao Espírito Santo para te guiar? Ou você tem sido o seu próprio guia? Terceira lição. A terceira lição é: resistir faz parte. Quem quer melhorar de vida, gente, não pode ter só saber, tem que ter sabedoria, valorizar a sabedoria. Tem que respeitar o poder da influência, mas também tem que aprender a resistir. Porque se você quiser melhorar,
a próxima etapa vai exigir que você suporte a anterior, que você resista a anterior. Então, resistir faz parte. Não, você não está comigo mais não, você morreu aí já. Resistir faz parte. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo chega para Timóteo, dá um conselho assim meio diferente, né? Ele fala assim, Timóteo, o negócio é o seguinte, aguenta comigo. Suportar, ali o inglês, a palavra support, tem muita diferença disso aqui, porque support em inglês é ajuda, é cuidar, é ajuda, né? E a palavra suportar no português, ela tem muito mais a ver com aguentar. Então vamos tentar substituir para ficar mais fácil. Aguenta comigo, Timóteo, o sofrimento. Paulo está escrevendo para ele. E ele escreve isso aqui, gente, quando ele está na prisão, nos seus últimos dias. Ele está dizendo assim, Timóteo, nas entrelinhas, né? Eu estou preso, tá? Então, se eu estou te pedindo para você aguentar, é que pode ser que aconteça com você a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu estou preso. Como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para ele assim, Timóteo, você é um soldado, eu também sou. E soldados suportam sofrimento. Quem já passou pelo bootcamp, eu estava conversando há poucos dias com o Vini, sobrinho do apóstolo Léo, ele está no Navy. E ele falou assim, pastor, o bootcamp, o negócio é pesado, não é brincadeira não. Porque o treinamento é bem pesado. Para quem já passou por lá, sabe como é. Para aqueles que são militares, não só nos Estados Unidos, como também já foram no seu país de origem, no Brasil, sabe o que significa você passar pelo campo de treinamento, que é onde se preparam os soldados. Gente, um soldado não pode chorar tão fácil. Um soldado não pode sentir frio tão fácil. O soldado não pode pedir mãe, me ajuda. Não dá. Porque aquilo que está sendo projetado na vida deles é a capacidade de resistir. Porque o inimigo não vai deixar ele chamar mamãe, o inimigo não vai respeitar se está frio ou se está calor, o inimigo vai atacar e vai querer matar. Então, na verdade, aquele que passa pelos campos de treinamentos como soldados, na verdade, eles passam para aumentar a sua resistência. Então, resistir faz parte. Para quem anda com Jesus, gente, tem que aprender a resistir. Diz assim, cuidado para você não se tornar uma pessoa muito fraquinha, porque às vezes Deus te submete ao bootcamp. Ele bota você lá no campo de treinamento para você poder sair um pouco mais forte. Foi o que Deus fez com Israel. Deus tirou Israel do Egito e colocou eles no deserto. A passagem podia ter sido curta, mas tinha que passar pelo deserto mesmo assim. E Deus, na verdade, estava treinando Israel para que eles saíssem da essência de escravos e se tornassem soldados. Porque quando eles chegassem na terra prometida em Canaã, eles teriam que enfrentar os povos de lá como soldados, não mais como escravos. Então, o campo de treinamento do povo de Israel foi o deserto. Deus nos submete aos desertos da vida, às vezes, para que nós estejamos prontos para as próximas etapas. Então, por que é importante ter a capacidade de resistir? Porque se você não resiste, você nunca passa para o próximo nível. Você tem que aguentar. Se você aguentou, se você segurou a onda, significa que agora você está pronto para uma próxima etapa. É assim com as provações na vida de qualquer forma. Não será fácil até que você... Não será tão fácil até que você resista ao processo. Se você quiser viver um tempo mais de plenitude, você precisa resistir ao processo. Eu vou pedir para colocar o texto na tela. Coloca o texto na tela, aquele lá da primeira tela que eu acabei não dando para a igreja. Olha que legal esse texto. Ó. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. João, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus está dizendo, eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena. Então o desejo de Deus é que a gente tenha uma vida plena, gente. Esse é o desejo de Deus. A vida plena não tem nada a ver com a mediocridade, com o médio. Plenitude tem tudo a ver com aquilo que é excelente. Então, Deus, o desejo de Deus, do próprio Jesus, o próprio Deus você vai ter uma vida plena em todos os aspectos. Agora, para você passar para esse tempo de plenitude, tem que resistir o tempo anterior. Tem que aprender a resistir o tempo anterior. Tem gente que desiste muito rápido, gente. Mas muito rápido. Algumas coisas na nossa vida são desenvolvidas porque você e eu saímos do processo, não são desenvolvidas melhor. Algumas coisas na nossa vida não são desenvolvidas porque nós saímos do processo na hora errada. Lembra da mensagem do apóstolo sobre o ventre? Pois é, tem gente saindo do ventre na hora errada. E aí, por isso, não está desfrutando de uma vida mais plena. Tem que ficar um pouquinho mais no ventre, aguentar mais um pouquinho o deserto, para poder aprender a resistir para as próximas etapas.
Você precisa aprender a aguentar a espera. Esperar é difícil, bem difícil. Quem gosta de esperar, gente? Ninguém, né, gente? Quem gosta, tem prazer em esperar? Porque se você tiver, eu vou tratar você como um paciente patologicamente psiquiátrico. Porque ninguém aguenta esperar, mas é necessário. Porque se nós não respeitarmos o processo da espera, não resistirmos o processo da espera, nós nunca mediremos as alturas daquilo que precisamos, da onde nós precisamos chegar. Você não vai conseguir medir a altura. Então, construir relacionamento exige esperar. Medir, dar espaço para que os conceitos e opiniões sejam colocados à prova. Então, se você está no período em que há um preparo na sua vida, você, na verdade, está submetido a condições até para que seus conceitos e opiniões sejam colocados à prova, para que você melhore. A ideia não é melhorar, gente? Quem quer melhorar ainda aqui ou está todo mundo com vontade de não melhorar mais? Pois é, então, valorizando a sabedoria de Deus, sim ou não? Sim. Entendendo o poder da influência, sim ou não? Sim. E agora, aprendendo que é necessário resistir. Quem não resiste, não se autoriza. Então, se você não suporta o processo, você nunca estará autorizado para representar o que você precisa representar. Então, há necessidade de você resistir. Quer melhorar? Aprenda a resistir. Quem não aprende a resistir, entra para o campo das estatísticas dos fracassados permanentemente. Gente, eu não quero entrar nessa estatística. Eu conheci uma pessoa que disse para mim: rapaz, quem não consegue arrumar a vida vira estatística. E eu tinha medo desse negócio. Eu falei: rapaz, mas eu não vou virar estatística, não. E que estatística é essa? Dos fracassados permanentes. Então, se você resistir ao processo, você vai encontrar o tempo da plenitude. Esse é o desejo de Deus para você. Eu não estou falando de riqueza. Eu estou falando de viver uma vida em paz. Eu não estou falando de ser esbanjador. Eu estou falando de viver uma vida com abundância de Deus. Plenitude. Em último lugar, a última lição, para a gente terminar. Eu disse para você que é necessário valorizar a sabedoria, sim ou não? Aí depois eu disse para você, cuidado com o poder da influência, sim ou não? Eu disse para você que resistir faz parte, sim ou não? Tem que aguentar. Eu estou 2 anos na América, eu estou sofrendo tanto. Meu filho, bem-vindo ao mundo dos imigrantes. Mas eu estou passando, não entendo, não sei como é que eu resolvo a minha vida. Vai continuar reclamando a vida inteira. Você tem que aprender que este é um princípio que Deus estabeleceu. Resiste, chega. Resiste, alcança. Resiste, vê. Você só vai conseguir viver isso se você realmente resistir à etapa anterior. E a última lição é o respeito aos ciclos. Fala comigo, respeito aos ciclos. O que significa isso, pastor? A vida é cíclica. A vida tem ciclos. A vida tem etapas. É importante você entender a necessidade de submeter a etapas, etapas da vida. Quem não respeita ciclo, gente, não vai conseguir entender o que vem pela frente. Então, assim, qual é o ciclo de uma pessoa normal? O ciclo normal, vamos lá, nasceu, começou a crescer. A primeira fase do ciclo de uma pessoa, do ser humano, é a fase de ser criança. Então, no ciclo de ser criança, tem que ser criança. Eu fico olhando, às vezes, pais que querem fazer seus filhos de adultos. Adultizando seus filhos, quando eles, na verdade, precisam brincar. Eles têm que brincar. Tem que arranhar joelho. Tem que cair um pouquinho da ralada, no cotovelo, que é um dos melhores lugares para ralar, gente. Joelho e cotovelo, quando arranha, assim... A tampa do dedão que saiu, assim, puff, e dá aquela lasca, assim, ó. Então, se isso não acontecer, você não vai entender a importância de valorizar o seu próprio corpo, de ter mais cuidado, de como se comporta até para atravessar uma rua. Porque à medida que você é submetido a determinadas circunstâncias, você aprende como lida nos próximos ciclos. Então, o ciclo de criança é de ser criança. Criança realmente vai chorar. Ruim é adulto ficar chorando igual uma criança. Mas também não dá para exigir a intelectualidade de uma criança, a intelectualidade de um adulto numa criança. Tem pais que acessam as crianças no mundo da adultice deles. E conversa assuntos, porque na verdade na minha casa não podemos esconder nada dos nossos filhos. Aí fala de assuntos muito profundos para crianças. Gente, tudo bem. Até quando você tem um adolescente, um jovem, que você comunica coisas por conta de decisões da família. Mas uma criança, mas dá aquela de
Quem sabe, assim, de alguém que realmente sabe tudo da vida? Então, senta as crianças aí. Meu filho, o papai vai mudar. As crianças começam a chorar e tudo, sabe? Porque criança é criança, criança não tem noção. Você pode afetar a criança emocionalmente se você acessar ela num mundo que é seu. Ai, Jesus, nos ajude. Como também cuidado com os adultos que se tornam infantilizados. As conversas são infantis, as brincadeiras são infantis. Gente, se não respeitar o ciclo das idades, a gente não se torna um ser humano mais pleno. Aí é jovem, está lá, aquela agitação, tudo, que alegria e tal, aí casou. Aí casou, quer voltar a ser jovem. Não pode, gente. Não pode. A Bíblia fala que aquele que é solteiro cuida de agradar das coisas do Senhor, mas aquele que é casado cuida de agradar do seu marido ou da sua esposa. Então, assim, não dá para você querer ter a vida de solteiro depois de casado. Amém, igreja? Aí começa a fase dos filhos, quando Deus nos permite. Aí, quando chega na fase dos filhos, quer manter aquela vida de pombinhos apaixonados que estão viajando pelo mundo, mas agora tem escola. Ó, não tem nada a ver com a gente esse negócio, secular demais, mas eu me lembro lá quando eu era garoto, do filhinho do Eduardo está de recuperação. Era uma música que tinha. O filhinho, mas nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Então, assim, na vida, a gente se tem filho agora, eu queria tanto viajar pelo mundo. Mas a criança está estudando. Você quer ser preso na América? Amém. Então, você tem que cuidar. Você precisa entender que o ciclo mudou. As coisas na vida não são desenvolvidas, ou melhor, perdão, as etapas não passam, não se aprimoram, porque você não está prestando atenção nos ciclos que começaram e terminaram. Então, muitas vezes, você está preso num ciclo e Deus dizendo para você, vai para o próximo, meu filho, vai para o próximo. Coloca o texto na tela, olha esse texto que interessante. 1 Samuel, capítulo 18, verso 2, eu estou terminando. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas de seu pai. Mas agora o Davi já não é mais o pastor de ovelhas, é quem matou um gigante. E a partir desse momento, ele agora vai ficar com o rei no palácio e não mais na casa de seu pai. Aí eu me lembro aqui, sabe o quê? Aquelas mães e pais que o filho vai para o college e vai estudar, aí eles dizem, não, tem que estudar perto da mamãe. Ai, Senhor Jesus, nos ajude. Ele vai precisar voar, ela vai precisar voar. É necessário, porque esse é o ciclo deles. Você está entendendo? Amém? Eu estou sozinho aqui. Não dá para manter o comportamento do próximo ciclo, não dá para manter no anterior, e também do anterior no próximo ciclo. Você tem que aprender, você tem que respeitar. Quem não respeita ciclos, desvaloriza as possibilidades. Quem não respeita ciclos, merece girar em torno da sua própria mediocridade. Você não respeitou? Você quer ser criança já sendo velho? E aí eu acessei uma frase que eu gosto muito do apóstolo Léo. O AP tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, quem não percebe o fim de um ciclo, não entenderá o início de outro. Quem não percebe, olha, aplaudir a Jesus aí, que é digno do louvor. Quem não percebe o início de um ciclo, não entenderá, o fim de um ciclo, não entenderá o início de outro. Davi teve que entender, agora já não é mais eu o pastor de ovelhas da casa do meu pai, agora eu sou alguém que Deus até já me ungiu para ser rei de Israel. Então, se você não entender esse momento da virada da chave, Deus está falando com algumas pessoas aqui que ele já virou sua chave, só que você está ainda querendo insistir no ciclo anterior. Deus está mexendo com pessoas aqui, dizendo assim, você está morando no lugar errado, filho, eu já virei para você a chave. Amém? Deus está falando aqui com essa banda da direita aqui. Deus já virou a chave. Se você não prestar atenção, sua vida continua, ela vai continuar, mas ela pode entrar no campo do ostracismo, ela vai parando, e aí você fica igual aquele ratinho. Só dá para desenvolver quem respeita os ciclos da vida.
Essa é uma palavra de Deus para nós, gente, para melhorar. Vamos ficar de pé. Uma palavra para melhorar. Então eu preciso valorizar a sabedoria. Eu preciso tomar cuidado com o poder da influência que está sobre mim ou em mim. Eu preciso resistir, porque é necessário. E eu preciso respeitar os ciclos da vida. Se a gente não fizer isso, a gente não vai melhorando. A gente vai embrutecendo, a gente vai piorando. Algumas coisas estão acontecendo para você se despertar nessa noite, para você melhorar. Um ciclo alterou. Eu não sei. Olha, essa palavra quando Deus colocou no meu coração, ela nasceu agora de tarde. Eu estava sem saber o que falar, porque tanta informação. Hoje foi um dia bastante trabalhoso para nós aqui, de todas as coisas para fazer na igreja. E aí eu ficando falando com Deus, o que eu vou falar para teu povo? Que eu tenho que representar o apóstolo, tenho que representar a igreja, o que eu vou falar para o teu povo? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero melhorar o meu povo. Eu quero dar a eles uma vida plena. Mas para isso eles vão precisar aprender a resistir e a obedecer princípios. Se eles fizerem isso, eles verão bem nessa terra, em tudo que eles fizerem. Eu quero chamar aqui na frente, para a gente encerrar, pessoas que querem melhorar em alguma área da vida. Aqui para a gente orar aqui e terminar. Ó, eu quero melhorar como pai, eu quero melhorar como marido, eu quero melhorar como um empreendedor. Eu quero melhorar como avô. Eu estou na fase de avô agora, eu quero ser um avôzaço. Que quer melhorar, mas a gente pode melhorar sempre, porque os ciclos vão passando. O meu ciclo de casado, solteiro, casado, depois de pai e agora de avô. Então os ciclos foram mudando na minha vida. Mas eu preciso aprender que cada ciclo desse está me ensinando alguma coisa. Quero chamar você que quer melhorar de pensamentos, melhorar de comportamento, melhorar de atitudes, melhorar de relacionamentos. Que talvez com quem você está andando está te estragando. Quero orar por você que Deus já apontou um ciclo para mudar e você está insistindo no ciclo anterior. Sai da casa do pai, é a hora do palácio. É a hora do palácio. Quero orar por você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3, não precisa dar a mão nem nada. Eu vou contar até 3, você vai sair do seu lugar e você vai dizer assim para Deus: eu vim aqui para melhorar. Você vai falar para mim não, vai falar para Deus: eu vim melhorar. Eu ouvi essa palavra, ela falou comigo, ela falou contigo. Então ela vai te melhorar, porque é o poder da palavra de Deus. Em que área? Como? Em que ciclo você quer melhorar? Peça licença, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar. Vamos embora.